Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Na aula de hoje, a gente vai falar de um tema muito importante. É importante na sua prova objetiva, porque vai te ajudar nas questões de gramática, muito. E vai te ajudar também na parte de interpretação de texto. E por que disso? Porque você precisa saber qual é o referente correto do pronome relativo para conseguir entender o referente, para entender as relações que são criadas dentro do texto. Então, tema muito importante. E é importante também para a sua prova discursiva, porque você precisa construir o seu texto com elementos com mecanismos de coesão. Então, se você construir elementos, encadear as ideias de maneira lógica, você consegue passar a informação e o examinador te dá a nota máxima, não é? De acordo com as informações que você tiver mostrado ali. Então, é tema importante, você precisa estar bastante atento, tá bom? Vamos lá? Na aula de hoje a gente vai falar, então, de pronome relativo que. A gente vai primeiro entender o que é um pronome relativo. Vamos falar da função sintática do pronome relativo que. Vamos falar de onde vem essa preposição que aparece antes do pronome relativo que. Vamos ver qual é o pronome relativo onde e a função sintática desse pronome. E vamos falar de questões de prova, ok? Muito atenção, principalmente a esses dois temas, porque são bem importantes e muita gente não tem noção que um pronome pode ter função sintática. Vamos lá. O que é pronome relativo que? O pronome relativo é um elemento, é uma palavrinha, o que, né? Que faz referência a um elemento que está antes na frase, certo? Então eu tenho o pronome relativo que remete a um elemento que está exatamente antes dele. O pronome relativo, ele faz referência a esse elemento que está antes, e esse elemento que está antes é sempre ou um substantivo ou um pronome. Tudo bem? Então, o pronome relativo faz referência a um substantivo ou a um pronome. E, quando ele faz essa referência, ele também substitui o substantivo ou o pronome. Então, é como se ele faz referência, como se ele fizesse referência, e, além disso, substituísse esse substantivo e esse pronome, ok? Isso é um pronome relativo. Pronome relativo que. Não sei se você sabe, mas existem 5 pronomes relativos. Hoje nós vamos tratar de 2 pronomes, que é o pronome que e o pronome onde. Então, olha aqui, ó, o apartamento que aluguei é bom. O pronome que está fazendo referência a apartamento. Como é que eu tenho certeza que é pronome relativo? Aí algumas pessoas falam, você pode substituir por o qual. Verdade. Todo pronome relativo que eu posso substituir por o qual. Agora, eu acho muito eficiente você perceber que o que substitui a palavra apartamento e essa palavrinha apartamento é um substantivo. Então, não há dúvidas de que o que é pronome relativo. Tudo bem? E aí, uma outra coisa que eu quero que você perceba. Pronome relativo não é um fato isolado da língua portuguesa. Existe pronome relativo do inglês também, existe pronome relativo em várias outras línguas. E por que se criou um pronome relativo? Por que a língua, quando estava se formando, né, criou esse pronome relativo? Para que ele pudesse fundir 2 frases em um período só. Então, toda vez em que há pronome relativo, significa que há pelo menos 2 verbos. Sim, entendeu isso? Então, quando eu tenho um pronome relativo, eu tenho pelo menos 2 verbos, ou seja, eu tenho pelo menos 2 orações. E aí, para a gente entender direitinho a ideia do pronome relativo, eu quero que você aqui nesta frase, o apartamento que aluguei é bom, que você desmembre esta frase. Tá vendo que eu tenho dois verbos? O verbo alugar e o verbo é. E o verbo ser, né? O verbo alugar e o verbo ser. Vamos desmembrar essas 2 frases? Eu tenho, então, o apartamento é bom e eu aluguei o apartamento. Consegue perceber? O apartamento é bom, eu aluguei o apartamento. Não por coincidência, qual é a palavrinha que está repetida? O apartamento. Ora, por que ela está repetida aqui e não está repetida aqui? Porque o que está exatamente fazendo o quê? Substituindo a palavra apartamento. É essa a função do pronome relativo. Substituir, fazer com que a gente não tenha repetição de elementos. Então, aqui é como se fosse o apartamento, aluguei é bom. Então, o apartamento é bom, aluguei o apartamento. Sim? Vamos ver então mais um exemplo? Eram diversas as alegrias que ela tinha.
Ó, primeira coisa, o que é pronome relativo. Como é que eu tenho certeza que ele é pronome relativo? Ele se refere a um substantivo. Substantivo. Não estou seguro ainda, mas pode substituir por as quais. Tudo bem? Como é que é essa frase? Ó, as alegrias que ela tinha eram diversas. As alegrias que ela tinha eram diversas. Tudo bem? Então, esse que substitui a palavrinha o quê? As alegrias. Então, era como se ficasse eram diversas alegrias, as alegrias ela tinha, ok? Então, ó, as alegrias eram diversas, ela tinha alegrias. Tá tudo bem? Consegue perceber isso? Então, o que substitui a palavra alegrias. Então, para a gente entender a função sintática do pronome relativo que, vamos voltar àquela frase. Eram diversas as alegrias que ela tinha. A gente já sabe que o que é pronome relativo que retoma alegria, sim? Quais eram as duas frases? As alegrias eram diversas, ela tinha alegrias. Então, olha aqui, presta atenção. Quando eu pego a palavrinha as alegrias, em relação ao verbo eram, desempenha a função sintática de quê? Sujeito. Tudo bem? Agora, alegrias, em relação a tinha, exerce a função sintática de quê? Ela é sujeito, tinha um verbo transitivo direto. Alegrias, então, vai ser o quê? Objeto direto. Então, veja, vamos aqui para a frase, ó. Essa frase, a ordem direta fica assim, né? As alegrias, vou colocar na ordem direta para você. As alegrias que ela tinha. Tá acompanhando? As alegrias que ela tinha eram diversas. Então, olha aqui, ó. As alegrias em relação a eram. As alegrias em relação a eram. Ó, alegrias em relação a eram. Exerce a função sintática de quê? Sujeito. Sim? Aí presta atenção agora. Alegrias em relação a tinha. Exerce a função sintática de quê? Alegrias em relação a tinha. Exerce a função de objeto direto. Então, o que exerce a função de objeto direto. Objeto direto de quem? De tinha. Ela é sujeito de tinha. Ela tinha o quê? Alegrias. E as alegrias eram diversas. Tudo bem? Vamos mais uma frase aqui. A casa que foi demolida tinha apenas um quarto. Aliás, vou fazer melhor. Vamos voltar lá naquela primeira frase que eu coloquei para você. Ó, nessa daqui, o apartamento que aluguei é bom. O apartamento que aluguei é bom. Vamos fazer essa análise sintática aqui, rapidinho. O apartamento em relação a é. O apartamento em relação a é. Qual é a função sintática do apartamento em relação a é? Sujeito. O apartamento em relação a aluguei é o quê? Eu aluguei o apartamento. Então, qual é a função sintática? Objeto o quê? Direto. Então, vamos para cá, para a frase completa. O apartamento em relação a é. O apartamento em relação a é. Exerce a função sintática de quê? Sujeito. Agora, o apartamento em relação a aluguei vai exercer a função de quê? Eu aluguei o quê? O apartamento. Objeto direto. Ok? Vamos lá para aquela outra frase? A casa que foi demolida tinha apenas um quarto. Vamos devagarzinho. O que faz referência à palavra o quê? Casa. O que faz referência à palavra? Casa. Casa é substantivo. Se casa é substantivo, já tem uma evidência que esse que é pronome relativo. Então vamos lá. Eu tenho duas frases. Antes de eu colocar aqui no slide, antes de eu colocar a resposta, fala para mim, ó. A frase é: a casa que foi demolida tinha apenas um quarto. Quais são as duas frases que eu tenho nesse período? Quais são as duas orações que eu tenho nesse período? Pensa rapidinho aí. A casa que foi demolida tinha apenas um quarto. Quais são as duas frases que eu tenho? Foi? Ó, a casa, então, tinha apenas um quarto e a casa, o quê? Foi demolida. Então, vamos lá. A casa, em relação a tinha, exerce a função sintática de quê? De sujeito. A casa, em relação a tinha, exerce a função de sujeito. E a casa, em relação a foi demolida, exerce a função de quê? Sujeito. Então, a casa tinha sujeito. A casa foi sujeito.
Então vamos para cá para a frase completa. Deixa eu apagar o substantivo aqui. Ó, concentra. A casa, em relação a tinha, exerce a função de sujeito. A casa, em relação a foi, exerce a função de sujeito. Ó. Item clássico. Você não vai errar. Presta atenção. Qual é o sujeito de foi demolida? A casa? Não. A casa não é o sujeito de foi demolida. Qual é o sujeito de foi demolida? O quê? O que é o sujeito de foi. A casa é sujeito de quem? De tinha. Ah, Anderson, mas eu sei que o que é a casa? O que é a casa? Casa que? Mas, sintaticamente falando, o que é o quê? O que é o sujeito de foi demolida. E a casa é o sujeito de tinha. Tudo bem? Aí, já que você já pegou essa ideia, vou avançar. Vamos lá. O filme A que você assistiu foi indicado ao prêmio. Veja, o que repete, faz referência a filme. O filme a que você assistiu foi indicado ao prêmio. Já consegue fazer quais são as duas frases? Fala pra mim. Qual é a primeira frase? O filme foi indicado ao prêmio. Sim? O filme foi indicado ao prêmio. Qual é a segunda frase? Você assistiu ao filme. Sim, você assistiu ao filme. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vamos ver a análise sintática do quê? O filme, em relação a foi indicado, exerce a função de sujeito. O filme foi indicado. Você é sujeito de assistiu. Assistir, quando eu assisto, jovem, quando eu assisto a algo. Por mais que na linguagem, na norma coloquial, enfim, já está bem aí comum as pessoas falarem assistir o jogo, na norma padrão, ainda a ideia é assistir ao jogo. Ou seja, é um verbo transitivo indireto. Então, se é um verbo transitivo indireto, quando eu assisto ao filme, nesse caso. Você assistiu ao filme. Então, qual é a função sintática do quê? Objeto indireto. Olha aqui, ó. Você, sujeito, assistiu VTI, verbo transitivo indireto, ao filme. Objeto o quê? Indireto. Olha aqui. Aí, olha que interessante, olha como a língua é lógica. Por que há essa preposição a aqui antes do pronome relativo? E por que não havia preposição aqui quando era sujeito e não havia também quando esse que era complemento do verbo, era objeto direto? Qual é a diferença? Em objeto direto, há preposição? Não. Em sujeito, há preposição? Não. Em objeto indireto, há preposição? Sim. Ó. Então, se há preposição em objeto indireto, haverá o quê? Junto ao pronome relativo. Então, esse a vem de onde? Do assistir. Quando eu assisto a algo. Ao filme, ao filme, ao filme. Tudo bem? Então, o que exerce a função de objeto indireto. Vamos testar esse esqueminha de preposição antes do pronome relativo? Ó, perceba, eu tenho de observar o verbo ou o substantivo que está depois do pronome relativo, para observar se vai ter preposição. Quando eu vou a um lugar. Então, o evento que fomos era desorganizado, na verdade, a frase é o quê? O evento a que fomos. De onde veio a preposição? Do verbo ir. O evento que preciso é este. Ora, quando eu preciso de. Para onde vai a preposição de? Para cá. Então, o evento de que preciso é este. O evento que trataram no processo foi encerrado. Quando tratam o quê? De. Para onde vai a preposição? Para cá. Então, o evento de que trataram no processo foi encerrado. O evento que passamos estava lotado. Quando eu passo por um evento. Então, o evento por que passamos estava lotado. O evento que observei não precisava de auxílio governamental. Então, quando eu observo um evento, eu observo algo. Tem preposição? Não. Então, sem preposição aqui. Então, eu quero que você observe que essa preposição aparece por conta desse elemento que está depois. Não tem nada a ver com esse elemento que está aqui. Tudo bem? E veja que em todos os casos o pronome relativo que... Aliás, perdão, em todos os casos o que é pronome relativo porque retoma um substantivo, evento.
Tudo bem? Massa, né? Massa, massa, massa. Agora você não erra mais. Vai observar, então, o que esse elemento que está depois. Muito bem. Aí agora vamos falar do pronome relativo onde. O pronome relativo onde, a primeira observação é que ele sempre faz referência a lugar. Ele sempre faz referência a lugar. Então, por exemplo, sua casa de praia, onde aconteceu o terrível acidente, será vendida. Sua casa de praia, onde... Olha, quando você for servidor público, eita, coisa boa. Lá em Fortaleza, hein? Então aqui, ó, sua casa de praia, onde viajou, né? Você viajou aí, viajou, foi longe, ficou pensando na praia, né? Volte pra cá. Então, sua casa de praia, onde aconteceu o terrível acidente, será vendida. O onde retoma o quê? A casa de praia, não é? E é casa, a casa de praia é um lugar. A casa é um lugar. Daí, então, que é permitido o uso do onde. O onde, uma outra observação que é interessante você ter, é que ele sempre pode ser substituído por em que, ou no, ou na qual. Então, você pode usar o em que, ou no, ou na qual. Tudo bem? Então, sua casa de praia, onde aconteceu o terrível acidente, será vendida. Tudo bem? O estado onde cresci está tomado pela violência. O estado onde cresci. Estado é um lugar. Estado é um lugar. E daí, então, o onde retoma o quê? O estado. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Agora, se fosse assim, ó, a situação onde o país se encontra é grave. Veja, o onde pode ser utilizado neste caso? Onde não pode ser utilizado neste caso. Por quê? Porque não retoma lugar. Então, aqui eu só posso utilizar a situação em que, ou a situação na qual. Tudo bem? Tá claro? Muito bem. Ah, olha aqui, ó. A situação em que o país está merece a atenção de todos. Aí a situação em que. E não poderia usar a situação onde, jamais, porque o onde não retoma lugar aqui nesse caso. Ok? Tá claro? Vejam que, vocês viram que inicialmente eu coloquei país, o P minúsculo, né? E depois eu coloquei aqui o P maiúsculo. É porque existem alguns manuais que dizem que quando país se refere a Brasil, é sinônimo, eu posso substituir a palavra país por Brasil, eu posso usar a inicial maiúsculo. Tudo bem? É opcional. Muito bem. Vamos lá. Aí, qual vai ser a diferença do onde para o aonde? Qual é a diferença entre os dois? Atenção, olha esse bonequinho bonitinho, falando atenção para você. O aonde, ele vai ser utilizado quando houver a exigência da preposição a. E o onde, quando houver a exigência da preposição em. Tanto é que a gente pode substituir por em que. O aonde, então, só quando houver verbo ou substantivo que exija a preposição a. A cidade aonde chegamos, porque quando eu chego a. Então, por exemplo, esta é a cidade aonde chegamos. Então, agora, esta é a cidade aonde, por isso veio a preposição a. Agora, eu não falaria, esta é a cidade onde nasci. Eu não falaria aonde nasci, eu falaria onde nasci. Por que onde nasci? Porque quando eu nasço em. Então, eu nasço em. Se eu nasço em, não vai ter a preposição a. Tudo bem? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Porque quando eu quero chegar a algum lugar. Agora, onde você está? Onde você está? Porque quando você está em. Tudo bem? Eu sei que existem algumas gramáticas que falam sobre essa questão, o aonde indica movimento e o onde não. Eu acho mais certo, mais seguro você analisar essa questão da regência, porque aí não tem como errar. É mais firme, né? Do que você ficar lá observando, indica movimento, não indica movimento. Tudo bem? Ok? Veja a questão da preposição, é mais seguro. Vamos fazer aqui algumas questões? Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que disponho, encerrando em desventuras as aventuras de Viramundo em Ouro Preto e dando viço às suas peregrinações. Olha, aos elementos de que disponho, Já quero que você fique atento de onde surgiu essa preposição de. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se substituísse de que por os quais.
Seria prejudicada, jovem? Ó, quando eu tenho de que, de onde veio a preposição de? Quando eu disponho de. Quando eu disponho de. Então, eu disponho de elementos. Eu disponho de elementos. Tudo bem? Então, se eu tenho exigência da preposição de, não é porque eu substituí o que pelo o qual, no caso, os quais, porque são os elementos, que eu posso dispensar a preposição. Então, eu não posso dispensar a preposição e colocar só os quais, porque os quais só corresponde a que. E cadê a preposição? Não estaria. Então, eu tenho que falar o quê? Dos quais. Tudo bem? Então, a correção gramatical seria prejudicada? Sim, correto. Seria prejudicado. Seria prejudicada a correção. Tudo bem? Próximo. Além da forma presencial, em que o aluno deve ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações, ainda é possível formar-se por meio do ensino à distância. A substituição da expressão em que, pelo termo onde, manteria a correção gramatical do texto. Então, quando eu falo aqui, além da forma presencial, onde o aluno deve ter frequência. Veja, eu posso colocar o onde aqui? Em tese eu posso. Mas qual é o problema aqui desse elemento? O onde está retomando lugar? Retoma lugar? Forma presencial é lugar? Forma presencial não é lugar. Então, eu não posso utilizar o onde. Tudo bem? Então, a substituição do em que pelo onde manteria a correção gramatical? Não. E tem errado. Por que errado? Porque eu não tenho aqui um lugar. O meu referente aqui não é lugar. Tudo bem? E assim, a gente termina esta aula importantíssima de pronome relativo. Falamos de dois pronomes relativos, o pronome que e o pronome onde. Muito obrigado pela sua companhia, espero você na próxima aula. Um forte abraço!